Prontinho. Estamos gravando então. Queridos, essa... Chegou a Miriam agora, toda produzida. Boa noite. Boa noite. Ela ficou com vergonha. Ela já está se preparando para ir para a igreja. Exatamente. Pode ver até que eu estou com a camisa já preparada aqui, né? Uhum. É que os meninos demoram um pouquinho menos, né? As meninas precisam de um tempinho a mais. Mas nós homens agradecemos por isso, né? Isso. Vamos lá. Na semana passada, então, nós comentamos sobre leis dominicais. E por essa ocasião que nós comentamos sobre isso, nós vimos ali, através do capítulo 13, a segunda parte, quando falava ali da besta que surgiu da terra. Na primeira parte, a besta que surgiu do mar. A segunda parte, a besta que surgiu da terra, melhor dizendo. Então, a primeira referindo-se ao poder romano, a segunda referindo-se ao poder de um outro povo. No caso, a interpretação recai sobre os Estados Unidos, né? Tendo 2 chifres ali, então, e tendo a aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Eu separei para vocês agora, antes de nós darmos continuidade aos nossos estudos, que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Apocalipse 14, mas eu separei para nós agora relembrarmos, então, ainda dentro desse contexto, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o pequeno tempo de angústia, mas vale a pena nós lembrarmos, porque da agora em diante, todos os eventos eles estão interligados. Então, vocês vão me repetir hoje um pouquinho da palestra da semana passada e também na semana que vem, a gente sempre vai voltando um pouquinho e trazendo para os acontecimentos atuais. Então, assim como nós falamos sobre Roma tendo a sua imagem restaurada, o seu poder restaurado, né? A ferida de morte foi curada. Então, não foi um poder extinto, mas um poder adormecido. E aí, a partir dos eventos que se seguiram, que como nós vimos lá, depois de 1798, né, a partir de 1910, melhor dizendo, 1929, quando o Vaticano é estabelecido, o Papa recebe, então, aqueles 44 acres de terra, se não me falha a memória, então a popularidade começa a crescer. Os líderes religiosos do papado começam a interagir mais com os líderes políticos das nações, falando sobre amor, caridade, fraternidade, tudo muito bom, não tem nada de errado nisso. E continua. E, ao longo do tempo, destacando a necessidade de tempo para a família, destacando a necessidade de permanecerem fiéis, né, comparecerem às missas. Então, sempre apelos voltados a isso. Cada ano tinha um tema específico, né? A igreja, ela propõe um tema específico. E aí, ao longo dos anos, nós temos acompanhado isso. E um dos temas que ficou muito evidente nos últimos anos é o tema da conservação ambiental, é o tema de preservação do planeta Terra. E naqueles vídeos que nós vimos na semana passada, então, eu estava comentando sobre isso, né? Tanto é que naquela carta que eu mencionei, de 2015, aquela encíclica chamada Laudato Si, falando sobre a importância de santificar o domingo, dar essa atenção. Depois o Sinodo da Amazônia, em 2018, falando sobre a importância de preservar a terra para as novas gerações. E agora nós vimos na semana passada também essa questão dos líderes religiosos se encontrando lá na Sala da Bênção no Vaticano, criando uma proposta para pressionar os governos políticos que vão se reunir agora no mês de novembro para propor ações efetivas, ainda que fossem mais audaciosas. E entenda-se audacioso algo que foge do comum, né? Então, uma proposta mais enérgica, mais elaborada, mais contundente, mais relevante para os dias atuais. Nós vimos aí também que com a vinda da pandemia, ficou muito evidente que
quando o planeta desacelerou, porque as pessoas estavam em casa, o ar melhorou, a água melhorou, né? Os rios melhoraram, porque tinha menos, quase não tinha poluição. Eu vi uma foto do canal de Veneza, água limpinha, transparente. Então, percebo que o povo notou isso. Também passei um outro vídeo, vocês viram lá, relacionado com a opinião pública. Então, estava ali alguns ilustres, alguns famosos, um programa de televisão, embora que seja uma TV paga, mas é uma TV que abrange muitas pessoas. E é uma opinião pública, isso cai na mídia, cai na internet. Então, a Maitê Proença dizendo por que que a Igreja Católica, por que que o Papa não fazia uma lei, não obrigava as pessoas a permanecer em casa no domingo. Então, há sim uma corrente de pessoas que já têm esse tipo de pensamento, que o domingo tem que ser reverenciado. Assim como nós, adventistas e outros cristãos, que também têm um entendimento que não é só a igreja adventista que guarda o sábado, né? Nós temos aí pessoas de outras denominações que também guardam o sábado. Eu sei aí de pessoas da Igreja Cristã do Brasil, que uma corrente já estão guardando o sábado. Existe outros cristãos aí que também estão guardando o sábado, como os adventistas da promessa, adventistas da reforma, mas existem outras igrejas ainda que também guardam o sábado, né? É que Batistas do sétimo dia. Batistas do sétimo dia, muito bem lembrado, né? Além dos judeus, embora não sejam cristãos, mas também guardam o sábado. Então existe um povo pequeno, remanescente, que guarda a mensagem do sábado, que nós vimos na semana passada, que é o selo de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai ver uma nova reafirmação disso outra vez. Então, por que que o domingo vai ter esse debate? Porque se a gente vai falar do pequeno tempo de angústia, a gente tem que entender que o domingo vai ser essa pedra de toque. O sábado é a pedra de toque, né? Quem leu ou ouviu as mensagens do livro que nós estamos estudando, o Eventos Finais, vai lembrar que lá está escrito assim: o sábado será a pedra de toque para, né, os eventos que vão se suceder para a volta de Jesus. Ela diz isso. Outra coisa interessante, e aí eu quero destacar com vocês aqui, eu vou até ler para vocês aqui alguns trechinhos. Se vocês tiverem condições de acompanhar, eu não vou colocar na tela para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Nós vimos lá sobre as leis dominicais, né? Então, olha só. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Então, é a senhora White dizendo o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? Então, isso a gente viu na parte de leis dominicais. Isso aqui eu grifei. Quando a gente vem na parte do pequeno tempo de angústia, que inclusive eu coloquei hoje lá, depois vocês podem estar dando, ouvir esses áudios, vamos dizer assim, ó, muitos serão condenados à morte. Por quê? Então, quando surgir essa questão do decreto dominical, que começar a impor o decreto, percebam que aí começa o pequeno tempo de angústia para nós. Por que pequeno? Porque quando começar a cair as pragas, porque nesse período o Espírito Santo vai estar na terra ainda, vai estar trabalhando com as pessoas, porque aí a verdade virá à tona. Que verdade? Que é um dia de guarda que eles estão propondo, que é o domingo, mas assim como o Cid colocou no nosso grupo, lá uma moça lá do Instagram, um videozinho, eu acredito que todos devem ter visto, se não viu, procura lá algumas mensagens para cima, vai ver lá uma moça dizendo assim: eu estava estudando lá e eu vi que o sábado que é o dia de guarda. E aí eu fiquei perguntando para mim, assim que perguntei para o pastor lá, ele não soube explicar. Ele ficou rodeando e não me respondeu, a moça explicando. Então percebo que as pessoas vão começar a notar isso. Ué, mas por que na Bíblia diz que é o sábado? E por que nós estamos guardando domingo? E por que tem esse povo aí que fala que guarda o sábado? E por que eles não estão guardando domingo? Essas perguntas vão fazer com que nós agora tenhamos que responder essas perguntas para eles. E vai gerar, por parte das autoridades, um desconforto.
E aí, porque não vai começar primeiro com uma lei religiosa, primeiro vai começar com uma lei civil. Então, primeiro é uma lei civil, depois é uma lei com efeito religioso na sequência. E isso está escrito aqui no livro. Então, percebam que aquela ideia, aquela teoria, por enquanto é uma teoria, né? É uma tendência que pode se tornar-se verdade dos povos pedirem que o planeta tenha um dia de descanso devido à poluição, devido aos maus tratos com a natureza, essa questão toda da camada de ozônio, então, domingo verde. Então, há uma tendência que isso aconteça. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há uma tendência, as coisas estão caminhando para isso. E é por isso que nós vimos ali já vou dar a palavra, só um instante. Nós vimos o ecumenismo, religiões diante de pontos comuns de doutrina, imortalidade da alma, guarda do domingo, são os dois que vão prevalecer, entre outros. Então, sobre o mesmo ponto de vista, como podemos nos unir para falarmos a mesma língua? A paz. Mas agora, por outro lado, nós temos os mesmos líderes religiosos, agora sobre um outro ponto comum, que é o ponto de guardar o planeta. Agora fala aí, João. É que eu converso com alguns evangélicos e eles falam que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Outro ponto, né? Jesus ressuscitou no domingo. Sim, esse Eles também. falam que é esse ponto. Mas Jesus morreu na sexta, morreu na sexta. Descansou no sábado. Mas eles não concordam. É porque Jesus ressuscitou no domingo. Ponto deles. Tem guardado domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas o próprio Jesus guardou o sábado quando ele estava na sepultura. Ele ressuscitou no domingo e ele não disse que deveríamos guardar o domingo. Em nenhuma parte da Bíblia a gente encontra nada sobre isso. Tanto é que Jesus ressuscitou no domingo e a Bíblia continua dizendo no livro de Atos que o apóstolo Paulo entrou num sábado como de costume. Isso foi depois da ressurreição de Jesus Cristo. Não fala que ele entrou no domingo porque... Não, entrou. Agora vamos dizer assim, não, ele entrou na sinagoga porque ele foi pregar para os judeus. Não, ele era o apóstolo dos gentios. Ele foi lá porque ele foi adorar a Deus, entendeu? E os judeus estavam adorando a Deus ali também. Então, não tem nada que ampare. Então, quando o Apocalipse diz, João, lá no capítulo 1, acho que no verso, não vou lembrar agora de cabeça, não vou falar abobrinha, mas no capítulo 1 diz assim, acho que é no verso 6, se não me falha a memória, e veio a mim a palavra do Senhor no dia do Senhor. Qual era o dia do Senhor? Eles falam que o dia do Senhor é o domingo. Né? Falando nessa parte, eles falam que é o domingo esse dia do Senhor. Não, não é o sábado, né? Eu sei que não é, mas eles falam que é. O próprio Cristo falou assim, né? O Filho do Homem, até do sábado é Senhor. É Senhor. Olha que bonito, né? Então falta essa compreensão. E o que nós vemos nos nossos amigos é que essa falta de entendimento é devido a uma tradição que veio lá do passado, que a gente já estudou anteriormente. Agora percebam algumas citações aqui que eu quero falar para vocês. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Olha que interessante. Quer ver outra coisa interessante que eu gostaria de destacar aqui? Ó? Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Outra coisa interessante aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Logo, há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus, à sua igreja, é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que a aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Lindo isso aqui, né? Então, o objetivo não é que nós sejamos moídos, mas que sejamos purificados, é totalmente diferente. Quando nós passamos dessa parte que comenta aqui sobre o pequeno tempo de angústia, e nós vamos ali para a parte
da sacudidura que eu coloquei também, se não me engano foi hoje, lá fala assim, por que sacudidura? Porque quando essas coisas começarem a acontecer, que falar que tem que guardar o domingo, algumas pessoas, a exemplo do que Jesus falou na parábola do semeador, jogou a semente no caminho, as aves vieram e comeram. Então, as pessoas que o solo do coração é semelhante a um caminho, e as aves vêm e comem, é assim, qualquer pessoa que cochicha no ouvido, qualquer argumento, derruba a fé daquela pessoa. Comentou, mas por que você vai nessa igreja? Essa igreja não tem o Espírito Santo. Essa igreja não é fervorosa. Essa igreja guarda o sábado. Essa igreja está errada agora, porque está contra o mundo todo e a gente está guardando domingo. Como é que essa igreja está certa se todo mundo está certo? Está guardando domingo? Vocês estão errados, não é possível. E a pessoa, não vou mais. Né? Esmurece. Outros, né, que caem sobre os pedregais, criam raiz, mas não aprofunda. Né? Então, não estudou, não manteve a fé. Na primeira aprovação que vem, se abala, se abate. Então, porque não teve vivência, não aprofundou a raiz, não conseguiu aprofundar a sua raiz no solo para pegar os nutrientes, não se alimentou. Essa é a dificuldade, né? Entre os espinhos sufocam as provações, as dificuldades. Então, quando vê que vai perder o emprego ou que vai ter que trabalhar no sábado, porque antes trabalhava no domingo para compensar, agora não pode mais, entre outras coisas. Imagine como vai ficar quando falar que vai tomar as propriedades, quando não pode comprar, quando não pode vender, né? Vai ser complicado. Vocês viram o documento que eu trouxe a semana passada, né, falando que é obrigatório o uso da vacina, que quando fala questões de saúde, está na Constituição, a convicção de consciência pessoal ou coletiva, ela perde o efeito. O que vale é a manutenção da vida. Então, se disserem que para a manutenção da vida é preciso guardar o domingo para que o planeta respire, para que tenha menos poluição, para que não derrubem árvores, para que haja água, cuidem da água, porque é outro ponto também, né? A escassez de água é uma realidade dos nossos dias. Então, isso vai ser muito discutido. Então, percebam que isso é uma tendência. E aí diz assim, olha, é uma solene declaração que faço à igreja de que, preste atenção nesse número, nenhum entre 20 dos homens, nenhum entre 20, ou seja, 10% de 20 é 2, não é isso? Então, nenhum entre 20, ou seja, menos de 10%. Não é verdade? Concorda comigo? Tem menos, nenhum em 20. Então, é menos que zero. 0,9, 0,2, né, falando matematicamente. Então, não chega a 10%. Diz isso aqui, ó. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Isso aqui está querendo dizer. Se você pegar 20 pessoas na igreja hoje, por mais piedosas que sejam, elas não estão tão firmes na fé para receber o Senhor Jesus como poderiam estar. É uma citação muito, muito, muito dura e que faz a gente pensar como está a nossa fé. Né? Então, assim, o que eu faço hoje ainda é pouco. Eu preciso me aprofundar mais na intimidade com Deus. Né? Então, é isso que está dizendo aqui. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharam difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Então, esse momento de sacudidura é um momento que
alguns vão se agarrar à fé e outros vão se enfraquecer na fé. Aqueles que estavam conosco no dia a dia, orando, cantando, estudando a Bíblia, vão deixar as fileiras da igreja e se tornar opositores a nós, e vão ser os nossos primeiros perseguidores. Então, aqui está dizendo que não vai ser fácil trocar essa questão da benevolência mundana. Então, aqueles que estiver fazendo paz com o mundo hoje, um exemplo, uma música não tem problema nenhum, ir numa festa não tem problema nenhum, tá no sábado num lugar que não é igreja não tem problema nenhum. Então, são coisas assim. Alguns cristãos que ainda estão com o cordão umbilical ligado no mundo ainda, né? Não cortou o cordão umbilical. Nasceu lá fora, mas ainda não se banhou no reino de Deus totalmente, né? Não desceu as águas batismais totalmente. Molhou só os pés, mas a cabeça não, está lá longe. Ou então pediu para molhar só metade do corpo, a outra metade, um bracinho ficou lá fora, do lado de fora da água. Então, é nesse sentido. Mas veja aqui, só mais 2 comentários que eu quero fazer aqui, antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Essa aqui também é a palavra de Deus, né? Mas não é a Santa Bíblia. É nesse sentido que eu estou falando. Cadê aqui? Aqui, ó. Então, falando dessas pessoas, algumas pessoas da nossa fé sairão, mas em contrapartida, olha só, os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que, agora, não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. É aquilo que a gente estava comentando agora. Então, alguns vão sair e muitos outros vão entrar. Lembra quando Jesus falou assim: eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco? Compete-me ir buscá-las? São essas ovelhas. E é essa que nós temos que falar o evangelho eterno, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E aí, só para, como última parte, de introdução para essa daqui, falando sobre a chuva serôdica, eu também coloquei lá o áudio, depois vocês podem ouvir, falando sobre o Espírito Santo, que vai fazer com que nós cresçamos. O Espírito Santo ele vai ser derramado na medida que nós deixarmos de sermos lentos para aprender, vagarosos na prática das boas obras, nesse sentido. Mas note o que diz aqui o primeiro parágrafo. E fará descer a chuva a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela não é necessária para que a semente possa germinar. Aliás, ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Então é isso. Então, à medida que nós devemos orar hoje para receber o Espírito Santo, essa é a nossa chuva temporã, é o nosso preparo para recebermos, né, a chuva serôdia no alto clamor, que é o estudo da semana que vem, onde a gente vai ter essa questão do alto clamor e a queda das pragas, que vai ser o estudo da semana que vem. O que vai ser o alto clamor? Vai ser quando nós vamos pregar com mais intensidade. Então existe a verdade espúria, o domingo, e a verdade correta, que é o sábado. Então, é nesse momento que nós vamos ser chamados a testemunhar veementemente para as pessoas, né, como o último apelo de Deus a essa terra. E é o que nós vamos estudar agora, que são as 3 mensagens angélicas, nesses 20 minutinhos que a gente tem aí, que é tempo suficiente. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês.
Vamos lá. Bom, os 3 anjos e suas mensagens, né? Nós temos que, então, relembrar qual que é o conceito de verdade presente, né? O que significa esse termo? Então, no Jardim do Éden, a verdade presente, a mensagem para Adão e Eva, para eles, era que de todos os frutos do jardim eles poderiam comer, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque se eles comessem, certamente morreriam. A serpente tentou mudar essa verdade, né? Ela maculou essa verdade, mas a verdade para eles era essa daí. Já para Noé, é que viria o dilúvio, que havia uma forma das pessoas se salvarem, que se era somente elas aceitarem a misericórdia de Deus e entrar na arca, né? Mas as pessoas não aceitaram. Para a humanidade, de maneira geral, a verdade é que o Cordeiro de Deus viria a essa terra, né, ao longo de todos os tempos, o Evangelho eterno. E o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Mas hoje, qual é a verdade presente, né, para nós hoje? É isso que a gente vai ler agora nos próximos versos. Então, lá no capítulo 14, versos 6 e 7, né, nós vamos, a partir do verso 6, nós vamos ver 3 anjos, né? São as 3 vozes, e essas 3 mensagens angélicas, para nós adventistas, né, tem muito significado para nós. Tanto é que você pode verificar que no símbolo da escola adventista, aquele letra A com com aquelas 3 voltinhas ali, tem a ver com isso, né? Uma verdade presente. No símbolo da nossa igreja, que é a palavra de Deus, com aquele globo e a cruz no centro, e aí no globo, né? Tem o globo, a gente vê ele de uma maneira como sendo circundada por 3 linhas. Essas 3 linhas significam os 3 anjos rodeando a terra, dando essa mensagem, que é o que a gente vai ver agora. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, primeiro ponto, a adoração. Adoração verdadeira. E a adoração verdadeira tem a ver com um único Deus. Então, não há deuses, há um só único Deus, né? Que é o Deus vivo. E ele é o Criador, né? Da terra. E ele vai trazer juízo. Então, olha só, né? É o Evangelho eterno, que é o sacrifício de Jesus pelo ser humano. Então, Deus providenciou seu único filho por cada um de nós. E a vinda é a hora do seu juízo, porque, como nós podemos ver lá em Eclesiastes, capítulo 12, que ele há de trazer juízo a toda obra, quer sejam boas ou quer sejam más, né? Mas esse conceito de juízo já era passado muito antes do pregador, pregador que eu digo, o Salomão, falar sobre isso. Veja que quando Deus instituiu lá o santuário no deserto, ele já estava falando sobre, não somente a verdade, sobre o evangelho eterno, através da matança do cordeiro, o sacrifício, mas também o juízo, que era o dia da expiação, que simbolizava o juízo final. Nós vimos aí nos dias anteriores aí, sobre essa escalinha aí, sobre as 70 semanas, que lá das 2.300 tardes e manhãs, onde você pode perceber ali onde tem o número 31, DC, quando foi o sacrifício de Jesus Cristo, ele aparece em 27, ele morre em 31, 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, o apedrejamento de Estevão, então fecha aquela semana, né? Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 7 semanas, quando você vê lá de 457 a 408, está falando sobre a reconstrução de Jerusalém, depois um período que ficou de silêncio, é um hiato, né? Um silêncio, e aí depois surge então a semana do concerto, que é a semana que Jesus aparece, o batismo dele, o ministério dele 3 anos e meio, e depois a consumação
com a morte de Estevão, o primeiro mártir, e aí então passando o direito da proclamação da mensagem, sendo retirada dos judeus e passando aos gentios. A mensagem agora é para todos. E aí, então, termina em 1810, dos 1310 de manhã, quando Jesus sai do santuário, da parte santa e vai para o Santíssimo, como nós já estudamos. E o que significa, então, as 3 fases do juízo que acontece? Então, o juízo pré-advento. Então, quando Jesus passou do Santo para o Santíssimo, então todos os casos vieram tendo sido passado em revista. Então, desde aqueles que nasceram lá do tempo de Adão até os nossos dias, né, o juízo ele foi sendo passado pessoa por pessoa, aqueles que já passaram pela terra. E agora, aqueles que estão vivos. Aí depois, a parte do processo é o juízo comprobatório, que vai acontecer quando o Espírito Santo for retirado dessa terra. Então, quando Jesus, então, passar em vista todos os casos, né? Então, passou por aqueles que estão mortos, já passou o juízo, aqueles que já aconteceram, né? Dos que estão mortos, dos que estão vivos, né? Então, foi revisto todos os casos, e aí, então, foi visto que todos receberam a oportunidade de conhecer sobre o Evangelho eterno, sobre a salvação. Tiveram a oportunidade. Uns aceitaram, outros não. E os que aceitaram vão receber o convite, então, como a gente já mencionou, vinde benditos do meu Pai, né? Quem é santo, santifique-se ainda, quem é impuro, purifique-se ainda, mas quem é sujo, continue na sujeira, e quem é injusto, continue praticando justiça. Então, o juízo comprobatório. E aí, então, é cessado essa parte de comprovação. Cada um fez a sua escolha. E agora, eu guardo sábado ou eu guardo domingo? E agora, eu faço o que é certo, mesmo com risco da minha vida, ou eu sigo a grande multidão e preservo a minha vida? Né? Então, a escolha com consequências eternas para a vida eterna ou para a condenação eterna. E depois, por último, o executivo, que nós conhecemos que vai acontecer por ocasião, depois que Jesus buscar os santos e levar ao céu, vai acontecer um milênio, vai ser, então, essa parte da comprovação também para nós, aí seremos nós que vamos ver que justos são os juízos do nosso Senhor, e aí, então, a santidade desce do céu para a terra, e aí vem o juízo executivo, a sentença, né? Desce fogo do céu e consome todos os ímpios. Então, lá diz que adorar aquele que fez, né, os céus e as fontes das águas, o mundo, Êxodo 20, 8-11, falando sobre o sábado, né? Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que nele é, e no 7º dia descansou. Está lá, né, como um marco nos mandamentos de Deus que ele escreveu com o próprio dedo. Aí no verso 8 nós encontramos então a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que isso está querendo dizer, né? Então, Babilônia, o reino terrestre, reinou como um grande império no ano de 605 até 539 a.C. Vocês já conhecem a história através do Gênesis, que a Torre de Babel, e daquela planície de Sinear, né? Babel veio a Babilônia. Então houve aquela confusão das línguas quando eles queriam fazer aquela grande torre, e aí Deus então confundiu porque os intentos do homem era tentar salvar-se sem o auxílio divino pelos próprios irmãos. Era um tipo de reconhecimento da salvação pelas obras, né? E aí Deus então impediu isso, né? Porque era um erro, confundindo as línguas e desviando cada um para o seu novo rumo na terra. Também Babilônia é um símbolo da confusão religiosa, assim como Deus confundiu as línguas, a confusão religiosa. Então, muito se crê, mas não no que verdadeiramente importa, né? Então, uma confusão. Como devo adorar a Deus? Você vai se lembrar lá de João, capítulo 4, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, e ela veio então perguntando, né? Aonde nós devemos adorar?
a Deus, né? E nesse monte ou naquele outro monte. E Jesus não estava preocupado com isso. E então Jesus foi explicando para ela que o que importava mesmo era adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí começou a mostrar que o importante era ela encontrar-se com o Salvador, que ele estava ali, oferecendo a água viva. E algumas pessoas têm deixado de beber a água viva de Jesus, direto da fonte, e têm bebido a água que os pastores ou líderes religiosos têm derramados para eles, né? Uma água espúria, não da fonte, uma água contaminada. Então, esse conceito está sendo desmascarado, porque por isso que está dizendo que caiu, né? Então, ou seja, já não tem lugar como verdade. As pessoas vão entender que é um falso engano. E o terceira voz diz aqui, né? A terceira mensagem que está lá do verso 9 ao verso 11, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, que são exatamente aquilo que nós estamos na semana passada, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, que tem a ver com o juízo, porque diz lá no primeiro anjo que foi mencionado, né? Então vai cair o juízo sobre Deus, de Deus sobre essa pessoa. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, dos adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então aqui está demonstrando um juízo terrível. Mas note que quando a Bíblia diz isso, diz que a consequência é eterna. Não quer dizer que o castigo é eterno, tem duração eterna. Mas a raiz, a fonte, a vida é eterna. E o efeito também é eterno. É nesse sentido. Então, ou seja, quando for exterminado pelo fogo que vem do eterno Deus, ele vai ser consumido de maneira eterna, de maneira que nunca mais voltará a existir. É nesse sentido que essa palavra quer dizer. E nós vimos então, como eu mencionei para vocês, que o duelo será entre o selo de Deus e o selo da besta, entre o dia verdadeiro de guarda e o falso dia de adoração. Nós já vimos sobre a questão do sábado. Vocês vão se lembrar também mencionado na semana passada, Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Né? O sábado versus o domingo. Né? E em cima desse tema, como nós já vimos, e mencionamos aqui um pouquinho antes das considerações bíblicas, o ecumenismo vai girar sobre isso. Então, quando fala sobre caiu a Babilônia, né, que então vai ser desmascarado, mas em contrapartida, muitos ainda estarão dentro de Babilônia. Então, quando tem a importância de pregar a mensagem, quais são as três mensagens? Primeira mensagem, há um evangelho eterno e Deus é o Criador de toda a terra e ele vai trazer a juízo. E há um dia, né? Porque isso está marcado. Se ele está falando lá, eu sou o Criador, lá em Êxodo 20, diz que ele é o Criador. Então, a segunda mensagem, existe um falso sistema religioso. E a terceira mensagem, aqueles que aderirem a esse falso sistema religioso vão sofrer a ira de Deus. Então, essas pessoas que ainda estiverem em Babilônia vão estar numa mesma bandeira adorando Satanás, né? Eu digo adorando Satanás inconscientemente, porque estarão adorando a besta, e a besta estará fazendo o serviço de Satanás, atendendo os reclamos dele. Então, sob essa bandeira de professas religiões unidas pelos mesmos pontos de doutrinas, por isso que se chama ecumenismo, eles estarão atraindo sobre si a ira de Deus, porque estarão dando lugar à grande apostasia. E, além da santificação do domingo, a imortalidade da alma também será uma pedra de toque para essas pessoas se reunirem, né? Ou seja, a imortalidade da alma. Morreu, vai para o céu. Ou então existe uma alma imortal. E a Bíblia não diz isso. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é o que diz a Bíblia. E o convite divino é o que está lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê?
O evangelho eterno é esse, que fala sobre Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa reflexão de hoje. Nós temos, então, essas 3 mensagens angélicas para pregarmos, para dizer, né? E hoje nós podemos fazer isso em momentos de paz, mas haverá um momento em que nós faremos isso em momentos de perseguição, momentos de dificuldade, momentos de provação, melhor dizendo, que nós vamos ver como isso vai acontecer na semana que vem, essa questão do alto clamor, né? Então, hoje nós temos liberdade religiosa. É porque eu não lembrei de ler, mas eu posso ler na semana que vem. A senhora White diz no livro que os Estados Unidos irá cessar a liberdade religiosa. Olha só, o país da liberdade vai tolir ou vai cancelar a liberdade dos seus cidadãos em troca da preservação de uma lei que estabelece um dia de descanso, que não é o sábado. Então perceba como as coisas elas vão acontecendo, né? A gente vem repetindo nisso, e aí nós vamos, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo os encaixes, né? Então, quando você lê com mais calma esse livro, você vai ver ali algumas coisas que vão te chamar muita atenção. E eu desafio você, então, na próxima sexta-feira, você comentar com a gente o que te chamou a atenção na leitura da semana e do que você leu até então, tá bom? Então, vou colocar o áudio lá para vocês também ouvirem, vocês podem ler, né, os capítulos seguintes, e aí vocês fazem os comentários um pouquinho antes aí para a gente trazer mais luz aí a esses acontecimentos que vão estar acontecendo aí por ocasião que vai anteceder os dias que antes da volta de Jesus. No mais, estamos falando do sábado, que o sábado para você seja uma bênção, porque tem muita gente que não vai poder sentir essa bênção porque vai escolher outro dia. Ao invés de sentir refrigério, vai sentir tormento. Vai perceber que na sorteirana não vai ter água, vai ter sangue. Vai perceber que o seu corpo, que antes estava saudável, vai ter chagas no seu corpo. E tantas outras coisas que vai ser difícil de a gente descrever agora, porque não é para esse momento. Semana que vem a gente já vai dar umas pinceladas sobre isso. Enquanto você estiver louvando a Deus, eles vão estar blasfemando contra ele. Porque tem alguma coisa errada e eles não sabem o que é. Somente quando o Filho do Homem apontar nas nuvens dos céus, como uma nuvem pequena e escura, e aparecendo seus santos anjos, tocando as trombetas, e eles disserem assim: agora reconheço que eu errei. Escondei-me rocheiros da face daquele que vem assentado sobre o trono. Mas aí já é tarde. Então o momento deles fazerem a escolha é hoje. O momento de eu fazer a escolha, de você fazer a escolha, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Permaneçam firmes. Ainda que seja difícil, pode ser difícil no pensamento humano, mas o que é uma perseguição perto do que Deus tem preparado para você? O que é você ter que deixar a sua casa, mas ganhar uma mansão no céu? O que é para você ser privado da sua liberdade, se você vai poder desbravar o universo com os anjos ao seu lado, depois que Jesus voltar? Tem muita coisa boa para você. É só você escolher o lado certo. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Amém. Bom Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo estudo dessa noite e suplicamos que, a partir desse momento, nossa decisão seja sempre a favor do Evangelho eterno. Seja a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós de maneira nenhuma o venhamos negar, mas que possamos estar abertos, Senhor, a sustentar os pilares da verdade. Ainda que o mundo rua diante dos nossos pés, mas nós não venhamos a ficar abalados. Nós permaneçamos firmes na rocha que é Cristo. Dá-nos, Senhor, um feliz sábado. Dá-nos, Senhor, entendimento desses acontecimentos e auxilia-nos, Senhor, colocando em nós
o poder da tua palavra, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que possamos pregar e contar do teu amor para outras pessoas, para que possam te aceitar. Age no coração dos nossos convidados, daqueles a quem queremos convidar, para que aceitem estudar a palavra conosco, que aceitem o convite de assistir uma noite conosco à palestra que estamos preparando. Desde já nós te pedimos também uma bênção para a Semana da Família que inicia-se hoje e os demais eventos da tua igreja ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos, que vocês sejam abençoados, um grande abraço e que o Senhor os acompanhe. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado. sábado. Feliz sábado. Tchau.